Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal JB está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2026, no qual o tema é O homem os quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos na lição de número 3, cujo título é A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. E o textual diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, versículo 2. E a verdade prática: a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 16, versículo de 1 ao versículo 16. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abrão e Sarai não foi diferente. Nessa lição meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Os maiores desafios da vida cristã é esperar no tempo de Deus. A história de Abrão revela que a caminhada de fé não é marcada apenas por grandes promessas, mas também por períodos de espera. Deus havia prometido ao patriarca uma descendência numerosa e uma grande nação. Enquanto, com o passar do tempo, o cumprimento dessa promessa parecia cada vez mais distante, pois Abrão e Sarai continuavam sem filhos. Esse tempo de espera tornou-se uma prova para a fé do casal. Deus é fiel para cumprir suas promessas, mas Ele trabalha no tempo certo, não no nosso. Essa lição nos convida a refletir sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando a espera parece longa e difícil. E a palavra-chave é impaciência. Vamos para o primeiro tópico. O pai da fé é a tentativa de ajudar a Deus. E o primeiro subtópico, o plano para ajudar a Deus. Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno e Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural nascido do ventre de Sarai. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se, e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela e a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida.
Assim Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. A tentativa de ajudar a Deus revela a dificuldade que temos em esperar no Senhor. Sarai, ao observar as circunstâncias, deixou-se dominar pela impaciência e tentou resolver a situação com seus próprios esforços. Nem sempre devemos agir quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Às vezes, a melhor atitude é esperar pela direção de Deus. Tentar antecipar o plano de Deus pode trazer consequências difíceis. Quando buscamos a solução humana para cumprir promessas divinas, frequentemente criamos novos problemas. A espera faz parte do processo da fé. Deus usa o tempo para moldar nosso caráter e fortalecer nossa confiança nele. Devemos confiar plenamente na fidelidade de Deus. E se ele prometeu, certamente cumprirá no tempo certo. Assim, esse episódio nos ensina que a fé verdadeira não tenta apressar os planos de Deus, mas aprende a confiar e esperar no tempo perfeito do Senhor. O segundo subtópico: Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado, era o coração da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Salmo 40, versículo 1. Abrão, mesmo sendo o pai da fé, cedeu à pressão de Sarai e do tempo. Isso nos mostra que até mesmo os grandes homens de Deus podem falhar quando deixam de buscar a orientação divina. A ansiedade e a impaciência são inimigos da fé. E precisamos aprender a confiar no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O salmista nos lembra que esperar no Senhor é um ato de fé e confiança, pois Ele sempre age no momento certo. A pressão das circunstâncias pode levar a decisão precipitada. Por isso é importante buscar a direção de Deus antes de agir. Nem todo conselho humano representa a vontade de Deus. Devemos avaliar cada orientação à luz da palavra e da oração. A ansiedade pode enfraquecer a fé. Quando permitimos que a impaciência domine o nosso coração, corremos o risco de cometer erros, conforme já foi lido. Aprender a esperar em Deus fortalece a vida espiritual. Confiar no tempo do Senhor é uma demonstração de fé, e uma fé madura, uma fé robusta, uma fé que não vacila. Assim, a atitude de Abrão nos ensina que o servo de Deus precisa resistir à pressão do tempo e das circunstâncias, mantendo sua confiança firme na fidelidade e no tempo perfeito do Senhor. Vamos para o terceiro subtópico: Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e dor. O plano de Sarai parecia perfeito, mas trouxe consequências dolorosas.
Agar, ao engravidar, passou a desprezar sua senhora, gerando conflito e tristeza no lar de Abraão. Isso nos ensina que que decisões tomadas fora da vontade de Deus podem trazer resultados amargos. E quando agimos por conta própria, sem buscar a direção divina, acabamos criando problemas que poderiam ser evitados. Precisamos confiar que Deus é fiel para cumprir suas promessas, sem a necessidade de atalho humano. Decisões precipitadas podem trazer conflitos para a família. Antes de agir, é importante buscar a direção de Deus e refletir sobre a possível consequência. O orgulho e a arrogância podem destruir o relacionamento. A atitude de Agar mostra como o orgulho pode gerar desrespeito e conflito. Nem toda solução aparente resolve o problema. Algumas decisões podem parecer boas no início, mas acabam trazendo novas dificuldades. Devemos confiar no tempo e no plano de Deus. Esperar no Senhor é sempre mais seguro do que tentar antecipar aquilo que Ele prometeu. Assim, esse episódio nos ensina que a verdadeira sabedoria consiste em confiar no plano de Deus e evitar decisões impulsivas que possam trazer sofrimento e divisão para a nossa vida e para a nossa família. Glória a Deus. O segundo tópico, as consequências de agir por conta própria. E o primeiro subtópico, conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora, fria, ingrata, em sua altivez. Ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar, trazendo confusão para o clã. Conflito familiar foi uma consequência direta da decisão precipitada de Sarai e Abraão. Quando agimos fora da vontade de Deus, inevitavelmente criamos situações de tensão e sofrimento. Agar, que antes era uma serva, passou a agir como soberba, desprezando Sarai. Depois que Agar engravidou, seu comportamento mudou significativamente. A Bíblia relata que ela passou a desprezar sua senhora, Sarai. E aqui nós vemos que esse desprezo indica que Agar começou a ver como uma posição superior, pois agora carregava o filho de Abrão, algo que Sarai até então não havia concedido. Assim surgiu um sentimento de rivalidade dentro da família, caracterizando por comparação entre as duas mulheres. Orgulho por parte de Agar e o ressentimento e a tristeza por parte de Sarai. Aqui nós vemos um ambiente familiar passou a ser marcado por tensão e competição. Isso nos ensina que decisões tomadas sem a direção de Deus podem gerar rivalidade, mágoas e divisões. É fundamental buscar a orientação divina antes de agir, especialmente em situações que envolvem outras pessoas. O segundo subtópico, a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas se tornou sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então o patriarca responde, e disse a Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom e aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar e Sarai agiram erradamente, sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência,
sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. A fuga de Agar reflete o caos gerado por decisões humanas, fora da vontade de Deus. Sarai, em sua frustração, tratou Agar com severidade e esta, por sua vez, fugiu carregando consigo sua dor e solidão. Essa situação nos ensina que quando agimos por conta própria, sem consultar a Deus, criamos um ambiente de sofrimento e desordem. Agar, grávida e vulnerável, representa aqueles que sofrem as consequências de decisões alheias. No entanto, mesmo em meio ao deserto, Deus não abandona os aflitos. Decisões precipitadas podem gerar sofrimento para muitas pessoas. Por isso é importante buscar a orientação divina antes de agir. Conflitos não resolvidos podem se transformar em atitudes prejudiciais. É necessário tratar mágoas e sentimentos com sabedoria e humildade. O orgulho e a rivalidade destrói relacionamento. Cultivar humildade e perdão é essencial para manter a paz. Deus se importa com aqueles que sofrem por causa de decisões humanas. Mesmo em situações difíceis, o Senhor continua atento àqueles que estão aflitos. Terceiro subtópico: Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos e nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Deus, em sua infinita misericórdia, intervém na história de Agar, mostrando que ele não abandona os aflitos. O anjo do Senhor encontra Agar no deserto e a orienta a retornar e se humilhar diante da sua senhora. Então, aqui essa atitude de Deus nos ensina que mesmo quando estamos errados ou em situações difíceis, Ele nos dá uma oportunidade de recomeçar. Deus não apenas cuida de Abraão e Sarai, mas também de Agar, mostrando que seu amor e justiça alcançam todos. Ele é um Deus que vê e ouve nossas dores, mesmo quando estamos no deserto da vida. Deus vê e conhece o sofrimento humano, mesmo quando estamos em situações difíceis. O Senhor continua atento às nossas necessidades. Deus usa os momentos de crise e para nos levar à reflexão. Muitas das vezes as dificuldades nos ajudam a avaliar nossa atitude e decisões. A humildade é essencial para a restauração. Em certas situações é necessário reconhecer erros, pedir perdão e recomeçar. A misericórdia de Deus alcança a todos. O Senhor cuida não apenas dos grandes líderes, mas também daqueles que se encontram em situação de fragilidade. Vamos para o terceiro tópico: o Deus que conduz a história. E no primeiro subtópico, o Deus que ouve e vê.
Na solene promessa Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio o significado do nome Ismael. É Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto e viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. O nome Ismael, que significa Deus ouviu, é um lembrete de que o Senhor está atento às nossas aflições. Mesmo quando sentimos abandonado ou esquecido, Deus nos vê e ouve o nosso clamor. Ele não apenas cuida dos grandes planos, mas também dos detalhes da vida de cada pessoa. Deus vê e ouve o sofrimento humano. Nenhuma lágrima ou clamor passa despercebido diante do Senhor. Deus importa com cada pessoa, mesmo aqueles que parecem esquecidos ou marginalizados, são vistos por Deus. Os planos de Deus não anulam a sua misericórdia. Embora haja promessa específica do Senhor, e aqui nós vemos que o Senhor continua demonstrando graça a muitos outros. Devemos confiar no cuidado de Deus. Assim como Agar experimentou o socorro divino no deserto, também podemos confiar que Deus conhece as nossas necessidades e age em nosso favor no tempo certo. A história de Agar nos mostra que Deus é compassivo e age em favor dos que sofrem, mesmo quando não entendemos completamente seus propósitos. Vamos para o segundo subtópico: tudo conforme a sua soberania, ou melhor, tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante, em obediência ao que lhe dissera o anjo. Deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia sua serva egípcia, Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem de maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo momento certo de Deus em suas vidas. A soberania de Deus é evidente na história de Abrão e Sarai e Agar. Mesmo quando tomamos decisões erradas, Deus continua no controle, guiando a história para cumprir seus propósitos. Ismael não era o filho da promessa, mas Deus cuidou dele e abençoou, mostrando que nada escapa do seu governo. Essa lição nos ensina que devemos confiar na sabedoria de Deus e esperar plenamente pelo cumprimento de sua promessa, sabendo que ele age no tempo certo. Terceiro subtópico: o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta a compaixão que quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha. Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos. O que o Senhor vela
e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Num momento difícil que Abraão e Sarai e Agar estavam enfrentando, que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Deus cuida de nós em todo momento, mesmo quando enfrentamos dificuldade e nos sentimos sozinhos. A história de Agar no deserto nos lembra que o Senhor nunca nos abandona. Ele vê nossas lágrimas, ouve nossos clamor e age em nosso favor. Precisamos aprender a confiar em Deus, orar e descansar em sua paz, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar em todas as circunstâncias. Deus vê o sofrimento humano. Nenhuma dor ou aflição passa despercebida aos olhos do Senhor. Deus se aproxima daqueles que sofrem. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus continua presente e atuante. Devemos buscar a Deus em oração e nas dificuldades. A oração fortalece a fé e nos ajuda a experimentar a paz de Deus. A graça de Deus sustenta em todos os momentos. O Senhor concede paz, força e misericórdia àqueles que confiam nele. Vamos para a conclusão. Os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas. Na promessa de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar do plano de sua esposa. E o plano humano deu certo. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho com o nome Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história e como afirmou o profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A história de Abraão, Sarai e Agar nos ensina que Deus não precisa de atalhos humanos para cumprir suas promessas. Ele é soberano e fiel. Suas promessas se cumprem no tempo certo. Que possamos aprender a confiar no Senhor, esperar no tempo certo. Que possamos aprender a confiar no Senhor, esperar com paciência e descansar na certeza de que Ele governa a história e cuida de cada detalhe de nossas vidas. Glória seja dada a Deus. Chegamos no final dessa lição. Que Deus abençoe a todos que nos assistem e ainda vão assistir posteriormente. E que fica de lição para todos nós, que devemos sempre confiar em Deus, não confiar nas nossas próprias forças, mas sabendo que Deus Ele está sempre cuidando de cada um de nós. Deus abençoe a todos, fica a todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.